Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Essa hora de pausa do dia, né? Pelo menos a maioria das pessoas consegue dar aquela paradinha entre meio-dia e 1 hora para almoçar, deixar as coisas em ordem, depois voltar ao trabalho. Muito obrigado a você pela companhia com a gente. Vamos ver os principais destaques deste dia. Nova onda de calor afeta a rotina dos estudantes gaúchos. Aqui em Cachoeira do Sul, 2 escolas municipais vão soltar os alunos mais cedo. Na rede estadual, os colégios têm autonomia para negociar mudanças com as coordenadorias regionais de educação. Novo curso da UFSM Cachoeira está com inscrições abertas. Ciência de Dados e Inteligência Artificial tem oferta de 40 vagas. Quem fez prova do Enem entre os anos de 2020 e 2024 pode se inscrever. No quadro Minha Carreira, a mentora Grace Tomazetti fala dos pontos fortes e fracos das gerações. O mais importante mesmo é que você entenda as diferenças geracionais e esteja aberto para aprender com todas elas. Afinal, cada uma vai marcando a sua história, criando novas formas de trabalho. Pets sofrem com o calorão também e necessitam de cuidados. Veterinária Bruna Bad dá dicas para amenizar os sofrimentos de doguinhos e gatos nesses dias de temperaturas altas. E na entrevista do dia, a gente fala sobre doenças que afetam as gestantes, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Elas são uma ameaça para mamães e bebês. A pré-eclâmpsia aumenta a chance de restrição do crescimento, aumenta a chance de parto prematuro, aumenta a chance de descolamento placentário, que é uma situação também de grande emergência. Assuntos importantes que nós vamos tratar a partir de agora aqui no Telejornal NT Sul. E eu quero convidar você que está em casa a também fazer parte deste grande momento de discussão que é o Telejornal NT Sul. Você também pode contar a sua notícia. Isso, o que está acontecendo aí onde você está? Manda mensagem pra gente, o WhatsApp é o 51997697129. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto e a gente põe na nossa telinha em pelo menos 3 blocos aqui de interatividade. E fique à vontade para comentar as reportagens que estarão no ar. Está nos acompanhando por meio das lives? facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo? É só escrever pra gente que nós já estamos de olho aqui também nos recadinhos. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Boa notícia! Começou ontem o período de inscrições para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial bacharelado da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Quem fez prova do Enem entre os anos de 2020 e 2024 está apto a disputar vaga. Curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Havia muita expectativa com relação ao anúncio deste curso. No momento em que o MEC liberou, a gente anunciou aqui no NT Sul e aí a expectativa começou a parar sobre quando começam as inscrições, quando vai começar o curso, de que maneira ter acesso a essa oportunidade. E a gente traz as informações para você a partir de agora. Inscrições já estão em andamento, começaram ontem, dia 25 de fevereiro, se estende até o dia 14 de março, pelo site, pela internet, pelo site da UFSM, o endereço está aí na tela para que você possa acessar o link e ter todas as informações no edital e fazer assim passo a passo de maneira adequada, de maneira correta, com tranquilidade. Essa inscrição para não perder a oportunidade. Serão 4 anos de formação, 40 vagas estão sendo ofertadas, o curso será noturno, presencial e começa já neste primeiro semestre. A gente vai anunciar em seguida todos os detalhes sobre esse iniciozinho de curso. Em breve aqui no NT Sul a gente anuncia para você. O critério básico para realizar a inscrição é ter feito prova do Enem entre 2020 2021, 22, 23 e 24, ou 2024, enfim, qualquer um desses anos, se você prestou prova do Enem, pode participar deste processo, fazer sua inscrição para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UFSM, campus Cachoeira do Sul. Outro detalhe interessante, o curso
né? Este processo todo vai ter um cronograma. Já começou com a publicação do edital no dia 24 de fevereiro, abertura das inscrições entre 25 de fevereiro e 14 de março e segue no dia 17 de março com a publicação da lista de pessoas classificadas. Entre 17 e 19 de março, habilitação e confirmação de vaga das pessoas classificadas. Vale relembrar aqui a fala que nós gravamos há poucos dias, a colega Thelma Tomás, com o professor Adriano Quilhão, ele que participou da elaboração de todo esse processo, do projeto, enfim, da conquista deste curso para a Cachoeira do Sul, quando ele falou sobre as características desse curso e as importantes ferramentas que ele oferece àquelas pessoas que aproveitarem esta oportunidade. O que faz um profissional que forma em ciência de dados e inteligência artificial? Bom, ele tem todo o know-how de programação, né? Mas também tem um embasamento muito forte da matemática e estatística. Então, ele consegue desenvolver redes neurais similares a essas que a gente vê hoje aí no mercado tomando mundo, né? O Gemini, o ChatGPT, que tem muito famosos, né? Então, eles vão aprender aqui dentro o como funciona e como fazer para desenvolver uma rede neural como essa, para reconhecimento de pessoas, gestos, enfim, conseguir trabalhar com toda essa demanda que o mercado tem. E hoje há uma carência enorme por profissionais, então eles vão sair daqui preparados para fazer isso. É realmente uma oportunidade ímpar. Como já dissemos lá no início, havia muita expectativa com relação a este curso. Cachoeira do Sul foi contemplada, o FSM Campus Cachoeira está ofertando, as inscrições estão abertas até o dia 14 de março, a gente repete mais uma vez. Está aí na tela, então, o endereço para que você possa acessar o link do edital e ter todas as informações e aproveitar esta oportunidade imperdível. Daniel Nunes. Muito obrigado, Lena, pelas informações importantes. Fica a dica para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Essa é uma área que vai crescer muito, né? De ciência de dados, inteligência artificial. Então, quem está aí no começo da carreira, ou não necessariamente somente no começo da carreira, eventualmente pode aí transformar um pouquinho a sua carreira, tem esse curso fantástico que está sendo lançado, então, aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. E olha, a gente continua falando agora um pouquinho sobre mercado de trabalho, sobre carreira, porque quinzenalmente aqui no NT Sul a gente tem Grace Tomazetti e o quadro Minha Carreira. E eu tenho certeza que o quadro de hoje vai chamar muito a sua atenção, é um assunto muito importante. Talvez você já ouviu, assim, alguém com um pouco mais de idade falando mal, quem sabe, de uma nova geração, dizendo assim, ei, essa gurizada de hoje não dá para contar. Ou então o contrário, né? Alguém mais jovem também questionando muitas coisas relacionadas a pontos de vista, percepções de pessoas que já estão há mais tempo no ambiente de trabalho. São conceitos diferentes de gerações. Cada nova geração que surge são aí novos conceitos, novos pensamentos, novas visões sobre o mercado de trabalho. E às vezes no ambiente de trabalho, assim, as coisas se estremecem um pouco, não ficam tão legais. Ou, em algumas empresas, dá tudo certinho, porque há aí uma complementariedade entre novas gerações e gerações mais experientes. A Grace Tomazetti fala pra gente agora. O que os mais jovens podem aprender com colegas nascidos em outras épocas? Você conhece as habilidades e competências das gerações que compõem hoje o mercado de trabalho? Sabe como se comportavam ou ainda se comportam? No quadro Minha Carreira de hoje, separei algumas peculiaridades das gerações, seus pontos fortes e fracos, para que você conheça e aprenda mais. Vamos lá, geração Baby Boomer. Os boomers foram educados em famílias rígidas, que colocavam a figura paterna no centro de tudo e levavam essa configuração para o ambiente de trabalho. À época, era comum que um colaborador que se desse bem na empresa ficasse nela por muitos anos e se aposentasse na mesma companhia em que conseguiu seu primeiro emprego. Por isso, a meta dessa geração era permanecer por décadas em uma organização, que costumava premiar as pessoas por tempo de casa. São dedicados ao trabalho e à empresa e têm forte senso de hierarquia. Suas principais habilidades são: a geração é mais experiente, focada no lucro e com facilidade para liderar, pois tem forte senso de hierarquia.
Pontos fracos. Tecnologia não é o forte dos boomers. Eles também tendem a ser controladores devido ao cenário em que cresceram profissionalmente, que demandava esse tipo de comportamento. Depois vem a geração X. Eles têm mais familiaridade com a tecnologia e usam principalmente Facebook, LinkedIn e WhatsApp. Mas tem muita gente que começou com a máquina de escrever. Preocupam-se mais com a saúde, com o que está acontecendo no mundo, do que a geração anterior, que não cultivou o cuidado com o planeta, já que essa é uma discussão que ganhou força nos anos 80 e 90. Buscam o equilíbrio da vida profissional e pessoal. Hoje representam 26% da população brasileira. Suas principais habilidades: são experientes como os boomers e também leais e dedicados à empresa. Focam nas metas de negócios e medem seu sucesso por esses números. E os pontos fracos? Apesar de terem mais familiaridade com a tecnologia, não têm a agilidade digital com que as gerações mais jovens já nasceram. Esperam respeito das equipes pelo cargo que ocupam, embora os mais jovens respeitem mais o conhecimento e conquistas, independente da hierarquia. Depois vem a geração Z. Devido ao advento da internet, a geração Y se separa em dois grupos e formam dois universos Z. Os que não cresceram com acesso à internet, aplicativos e smartphones, e os que vivenciaram a internet desde a infância e adolescência e tendem a ser pessoas mais intensas. São a geração que mais vive a falta de empregos e os salários baixos, devido às diversas crises econômicas enfrentadas pelo caminho. Seus objetivos, como conseguir comprar uma casa ou viajar para o exterior ao menos uma vez na vida, não eram tão difíceis para as outras gerações. E hoje representam 70% da força de trabalho do Brasil. As principais habilidades dessa geração são irreverentes, criativos, têm familiaridade quase total com a tecnologia. Tendem a valorizar o trabalho em equipe e a honestidade entre os colegas. Seus pontos fracos são o imediatismo e sua maioria desligados de burocracias e normas corporativas. Também são a geração que mais sofre com problemas como ansiedade e depressão. E por fim, a geração Millennials. Esse grupo dá os primeiros passos no mercado de trabalho. Alguns como estagiários, outros já graduados. São a geração que viveu o 11 de setembro e nasceu na era dos smartphones e redes sociais desde crianças. Muitos ainda não pisaram no escritório devido à pandemia da Covid. Como principais habilidades, podemos destacar que são nativos digitais. Além da facilidade em lidar com a tecnologia, aprenderam a usá-las para aprender. Usam as ferramentas disponíveis, como o YouTube e o TikTok, para adquirir e divulgar conhecimento. São engajados em causas sociais e comprometidos com a diversidade. Seus principais pontos fracos é que podem ter opiniões fortes demais, treinadas nas discussões nas redes sociais e, por isso, sem embasamento muitas vezes. E podem ser vistos como mimados pelas gerações mais velhas, já que muitas vezes experimentam esse tratamento dentro da família, de poder falar tudo o que quiserem e não ter que cumprir regras. Falamos aqui sobre as gerações que hoje fazem parte do mundo do trabalho. Outras ainda estão por vir, como a geração Alfa. Mas o mais importante mesmo é que você entenda as diferenças geracionais e esteja aberto para aprender com todas elas. Afinal, cada uma vai marcando a sua história, criando novas formas de trabalho e, principalmente, buscando mais saúde e felicidade. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas para a TV Cachoeira pelo Facebook ou pelo WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Muito bom, né? A gente conhecer um pouquinho sobre estas formas diferentes de encarar o mundo, especialmente o trabalho, conforme as gerações vão mudando. E você que está nos acompanhando, como é que é aí no seu ambiente de trabalho? Tem pessoas também de diferentes gerações, com pensamentos diferentes? E aí, dá tudo certo? Essas diferenças são aproveitadas positivamente ou o tempo fecha de vez em quando?
Pois olha, quero fazer já um convite especial para você que está nos acompanhando. Na próxima segunda-feira, aqui no Telejornal NT Sul, nós vamos falar um pouco mais sobre bem-estar no trabalho. Tem muita gente que tem assim no trabalho, às vezes, um fardo, mas a gente espera que o trabalho também seja uma forma de realização, de bem-estar. Aliás, tem inclusive novas regras que vão entrar em vigor aqui no Brasil, já estão entrando em vigor. A partir de maio, as empresas vão ter uma obrigação um pouquinho maior nessa questão de mensurar o bem-estar no ambiente de trabalho e riscos decorrentes dessa pressão psicológica que às vezes faz parte do dia a dia de boa parte dos trabalhadores. Então, você de casa não pode perder este programa especial falando sobre bem-estar no ambiente de trabalho. Aliás, a gente já convidou aqui a nossa audiência também por meio das redes sociais para se pronunciarem, falarem daquilo que contribui positivamente no dia a dia do trabalho e aquilo que às vezes faz as coisas assim estremecerem. Você é meu convidado especial para segunda-feira a partir do meio-dia. A gente fala agora sobre mudanças na gestão da saúde no país. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, demitiu ontem Nízia Trindade, que comandava o Ministério da Saúde. Essa já é a 8ª troca na esplanada dos ministérios neste 3º mandato de Lula. Em seu lugar, assume o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nesta terça-feira, o Palácio do Planalto divulgou uma nota comunicando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu retirar Nízia Trindade do comando do Ministério da Saúde, função que desempenhava desde o início do 3º mandato de Lula. Ela foi a primeira mulher a chefiar o ministério, onde coordenou as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai voltar ao cargo que ocupou entre 2011 e 2014. A cerimônia de posse está marcada para o dia 6 de março. Também nesta terça, Lula e Nízia anunciaram a produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. A previsão é que a partir de 2026 sejam ofertadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação, conforme demanda e capacidade de produção. A nova onda de calor no Rio Grande do Sul trouxe novamente a discussão sobre as aulas presenciais. O Sindicato dos Professores Estaduais, o CEPERS, pediu novamente a suspensão. A resposta do governo do estado é que medidas preventivas vão ser tomadas e as aulas não vão parar. Aqui em Cachoeira do Sul, 2 escolas municipais aderiram ao horário reduzido. A decisão está tomada. As aulas presenciais no estado estão mantidas. Ontem, em coletiva de imprensa, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, esclareceu que medidas preventivas foram tomadas para enfrentar a onda de calor e assegurar o bem-estar dos estudantes, professores e profissionais da educação e que, portanto, não haverá paralisação. A SEDUC encaminhou uma série de orientações às CREs. Possibilidade de ajuste nos horários de entrada e saída, suspensão de atividades físicas durante picos de calor, ampliação da hidratação, adaptação do cardápio da merenda escolar, reorganização de atividades ao ar livre, priorizando ambientes cobertos e ventilados. A 24ª CRE mantém o monitoramento constante em relação a casos específicos. Em Cachoeira do Sul, as escolas Vital Brasil e Rio Jacuí já manifestaram problemas em relação ao calor. A escola Vital Brasil, que ontem teve queda de um disjuntor, né? Não conseguiam firmar a eletricidade, né? Aí, mas era na rua, teve um problema no poste na rua. Aí a RGE veio, consertou, aí hoje tá normal, só que eles vão soltar os alunos hoje do turno integral ao 12:15. Ok. Tá? Ok. E de tarde vai ter só os pequenos, vão ter aula normal. Uhum. Isso só o Vital aqui em Cachoeira? Não, o Rio Jacuí também nos chamou em relação ao calor, tanto no refeitório quanto nas salas de aula, no piso superior deles, que bate todo o sol da tarde, que é muito quente, mas eles estão dando aula
porque tem ar-condicionado nas salas, tem ventilador, as crianças estão levando água, então tá transcorrendo normalmente, mas porque bate todo o sol da tarde lá no Rio Jacuí, né? Então fica muito quente, mas isso ainda a gente está estudando para ver o que vai acontecer. A princípio eles estão com aula normal. A prefeitura contatou as escolas que não comportam todos os aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo ou que possuem somente ventiladores. Até o momento, 2 escolas aderiram à alternativa de horário reduzido nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, sendo elas a EMF Dina Nery Pereira e a EMF Mário Godoy Ilha. No Diná, o turno será das 7h45 às 11 da manhã e da 1h30 às 4 da tarde. Já no Mário Godoy, que tem turno somente à tarde, o atendimento será da 1h30 às 4 da tarde. A SMED informa que a carga horária será recuperada com a autonomia pedagógica de cada escola. E a gente abre espaço aqui para a comunidade escolar também se pronunciar sobre essa questão do calor aqui no Rio Grande do Sul. Você que é professor, que está nos acompanhando, como é que está sendo aí o dia a dia na sala de aula, enfrentar esse calor todo? Os alunos se concentram, não se concentram? É possível dar a aula? Como é que está sendo lidar com isso? Mande sua mensagem para a gente. O WhatsApp é o 51997697129. A gente sabe que às vezes esses depoimentos eles podem gerar algum tipo de animosidade, então se você também quiser dar o seu depoimento anônimo, a gente faz isso, traz apenas a experiência, né? E preserva aqui a identidade do telespectador para a gente ter esse entendimento sobre o que está acontecendo durante essas ondas de calor que o Rio Grande do Sul está enfrentando nesse começo de ano. Você também pode escrever para a gente nas nossas lives, no Face e no YouTube. Inclusive já está por aqui Gênica Gomes participando, Ayrton Dias da Silva, Maria Aneli Rode, obrigado Maria pela companhia, Tatiane Fernando, Selma Araújo, a Mariana Molinari dizendo aqui, tem muitas escolas que estão tendo recreio e largando as crianças no pátio sem cobertura. Pois é, e aí como é que as crianças ficam também ao ar livre, mas como a gente diz aqui no sul, no olho do sol, né? Com o sol incidindo ali diretamente. No período da manhã talvez seja um pouco mais tranquilo, mas à tarde o sol realmente tem sido bastante quente. Daqui a pouco essa onda de calor vai passar, mas tem outra já no caminho, né? Então a gente precisa saber que vai ser um período que vai se estender ainda um pouco aqui no Rio Grande do Sul. Lília Ramos está com a gente aqui também, obrigado pela companhia. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, a Tiele, Rua São Carlos, bairro Cristo Rei, está nessa condição. Já acionei a Corsan e até agora nada, então tem aí um vazamento de água. Aparentemente é uma água potável que está vazando. É importante que a Corsan dê jeito aí, não deixe essa água ir embora, né? Porque é um bem muito importante, valoroso e a gente precisa cuidar. Obrigado, Tiele, pela tua participação, tá bem? Mais recadinhos aqui, o Pedro Henrique, por que não abriu o CRAS do bairro Tupinambá e nem a cozinha comunitária do bairro Barcelos? Pedro, o que a gente tem de informação por enquanto é especificamente sobre a cozinha comunitária do bairro Barcelos. Não é uma prioridade da atual gestão aqui em Cachoeira do Sul. A Secretaria de Desenvolvimento Social não pretende continuar esse projeto. Então é um projeto que não será continuado, ao contrário, ele vai ser interrompido pelo que a gente tem de informações, tá bem? Sobre o CRAS do bairro Tupinambá, a gente vai buscar mais informações sobre isso. Obrigado pela tua participação. Uma pena que às vezes as informações não são mais produtivas ou não vão ao encontro daquilo que é o anseio da comunidade, mas a gente está aqui para transmitir aquilo que a gente consegue apurar de informação, tá bem? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. E a seguir, pets sofrem com o calorão e necessitam de cuidados. Veterinária Bruna Bard dá dicas para amenizar o sofrimento de doguinhos e gatos nesses dias de temperaturas altas. Na entrevista do dia, a gente fala sobre doenças que afetam as gestantes, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Elas são uma ameaça para mamães e bebês. A pré-eclâmpsia aumenta a chance de restrição do crescimento, aumenta a chance de parto prematuro, aumenta a chance de descolamento placentário, que é uma situação também de grande emergência. O intervalo é rápido, nós já voltamos.
E já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quarta-feira, hora de almoço. Muito obrigado a você de casa por estar com a gente, trocando informações. E a minha gratidão também aos Anjos da Esperança que nos ajudam a bancar o telejornal NTSul, para que estejamos aqui todos os dias trazendo informações atualizadinhas para você. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento com o sol predominando, mas a gente vê ali ao fundo algumas nuvens já se levantando, uma característica do Rio Grande do Sul que está tendo esse abafamento, né, essa onda de calor. Aliás, calorão e risco de temporais marcam o dia no Rio Grande do Sul. A sensação térmica pode ultrapassar 40 graus em muitas cidades. Confira a previsão agora. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol entre nuvens e deve ser mais um dia de calor escaldante, com sensação térmica elevada, chegando aos 40 graus. Tem possibilidade de pancadas de chuva, à tarde e à noite. A temperatura mínima ficou em 24 graus e a máxima deve chegar aos 34. Quinta-feira segue com sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 22 graus e máxima 32. Sexta-feira deve ser mais um dia com sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva, mínima 23 graus e máxima 32. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado gaúcho, mas com momentos de maior nebulosidade. A gente vê imagens de Porto Alegre hoje ao amanhecer. A massa de ar quente segue firme, então o sol eleva fortemente a temperatura. É mais um dia de calor intenso, embora com máximas que vão ser menores do que na terça-feira na maioria das cidades, com exceção do litoral norte. Com mais umidade e o calor, áreas de instabilidade se formam durante o dia, sobretudo à tarde, em vários pontos do estado. A chuva, que vai ser localmente forte, pode trazer temporais com raios, granizo e vendavais. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, 34. 34 também em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 33 graus. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira novas regras para a cobrança de dívidas dos gaúchos e para a contratação de empréstimos por aposentados e pensionistas. Instituições financeiras estão proibidas de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por telefone. Essa validação só vai prosseguir por meio de biometria. O projeto é de autoria do deputado e presidente do Parlamento Gaúcho, Pepe Vargas. Vamos a mais um bloco de interatividade? Momento que você tem espaço, tem vez, tem voz aqui no telejornal NTSul para dar o seu recado, para contar o que está acontecendo onde você está, para comentar também as reportagens. E, aliás, muitos dos nossos conteúdos nascem desse nosso contato diário com quem nos assiste, que vai contando a sua informação, nossa equipe vai lá, faz uma reportagem, busca a resposta e assim a gente vai trocando informação dia a dia para ficarmos atualizadinhos e entendermos aquilo que acontece no nosso dia a dia. Vou começar com alguns recados do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá por aqui o Nazareno Azevedo, sempre com a gente. Nazareno, que privilégio contar com a tua audiência, com o teu recado todo dia, tá bom? Deus te abençoe aí. Obrigado pela participação. Sandra Lopes de Aguiar também está com a gente, mandando seu oi. Obrigado, Sandra, pela companhia. O Claudiano Santos também passa por aqui. No Facebook também muitas pessoas falando sobre o calor que vem afetando o Rio Grande do Sul e essa questão das escolas que está no centro da discussão, porque muitas escolas não têm a estrutura que deveriam ter, então os alunos estão passando por dificuldades, as equipes diretivas também, os professores, e nessa questão de pensar que uma aula, para que ela aconteça de uma maneira efetiva, precisa de uma condição mínima para que se estabeleça, para que os alunos prestem atenção, para que o professor também consiga dar a sua aula da maneira que deseja. Vamos aqui para a tela, tem recadinhos da nossa audiência.
Um recado que chega anônimo para a gente, que traz um pouco desse contexto, que é um contexto de sofrimento de praticamente todas as escolas no Rio Grande do Sul. E as escolas municipais que nem bebedouro com água gelada têm, diz aqui esta pessoa. A escola Larico Ribeiro é uma delas. Meu filho e os colegas tomam água da torneira. Aí você imagina, né? Nesse período quente, coisa melhor do mundo é a gente poder tomar uma água geladinha. Nesse caso da escola, conforme aqui o nosso telespectador traz para a gente a informação, não tem o bebedouro. Então a água é na torneira, água natural, na temperatura ambiente, só que nesse calorão todo, quem é que aguenta tomar água da torneira, né? Então a gente percebe que as escolas precisam avançar e muito. Não é só ar-condicionado, é especialmente ar-condicionado, a climatização que é necessária, mas tem um conjunto de outras medidas que são necessárias também, como o básico, que é o acesso a uma água, enfim, na temperatura adequada para encarar esses dias mais quentes. Quem mais? Temos aqui mais um recadinho, o Alisson também está participando com a gente, dizendo aqui que precisamos que uma máquina da prefeitura passe urgentemente aqui na travessa José Alves Macieira. Essa foto foi de quando choveu, recentemente. A máquina não passa aqui desde 2018, diz o Alisson. Obrigado, Alisson, pela tua participação. A gente vê pela foto ali que virou um barral, né? Realmente a rua está bem feia, precisa de uma atenção especial. E o canal que a gente tem com a secretaria que presta essa assistência aqui em Cachoeira do Sul, chamada antigamente Secretaria de Obras, mudou o nome na atual gestão, o contato é diretamente com o secretário. Então nós vamos encaminhar para ele também essa mensagem, para que ele dê uma olhadinha nessa situação e quem sabe possa colocar no planejamento esse atendimento que é tão necessário, né, Alisson? Obrigado pela tua participação, se tiver aí alguma ação, depois você conte pra gente. E você de casa pode também continuar interagindo com a gente, mandando a sua informação, contando como está tudo aí onde você está e também comentando as nossas reportagens. Com esse calor todo, não só nós estamos sofrendo, mas também os bichinhos. Já que eles não conseguem verbalizar o que sentem e precisam, é necessário estar atento aos sinais e se antecipar aos cuidados para garantir que eles passem por esses dias sofrendo menos. Daniel, a gente não tem previsão de quando esse calorão vai dar uma trégua por aqui. Os especialistas apontam que por pelo menos mais 10 dias a gente vai estar sob esse efeito dessa bolha de calor aqui no Rio Grande do Sul. O desconforto não é só nosso, mas também dos animais. E para tentar clarear um pouco sobre o manejo nesses dias desesperadores de temperaturas altíssimas aqui no sul do país, eu vou conversar com a veterinária Bruna Batti. Ela tem algumas orientações aí que podem facilitar a vida da gente, de todo mundo que tem um pet em casa, né, Bruna? Boa tarde. A primeira coisa que eu quero te perguntar é com relação a como oferecer o mínimo de conforto para esses animais que não têm os mesmos recursos, muitas vezes, que a gente, do ar-condicionado, do ventilador, num ambiente aberto. Bom dia, Thelma. Então, o que a gente precisa, né, se atentar, assim? Os animais são expostos ao calor na mesma condição que a gente, né? Esses calores de 40 graus afetam eles também. Algumas condutas, né, tanto dentro de casa, no pátio, ou até passeios na rua, eles precisam ser orientados de uma forma bem cautelosa, porque essa exposição, ela está cada vez mais presente, né? Então, é aquele básico, garantir uma sombrinha, água, o que mais que a gente pode fazer para pelo menos amenizar. Tem alguns animais que são cuidados e são mantidos no interior das residências, esses podem ficar expostos a ventilador, ar-condicionado, vamos tentar dar uma aula nesse sentido. Ia ser maravilhoso, né, se todos pudessem. O que a gente precisa se atentar? Existem condições diferentes, né, manejos diferentes. Tem cachorrinhos que ficam dentro de casa, claro, condição de ventilador, cuidar, né, onde coloca o ventilador, para não machucar o bichinho, para não, né, expor ele, enfim, cuidado com paz, tudo mais, deixar, né, eletrônicos ligados em casa, pode ser um pouco perigoso, mas enfim, né, nesse calorão a gente não tem outro remédio. Cachorrinhos que ficam no pátio, é importante a gente cuidar sempre a posição solar, né, para ver, cuidar se esse sol bate só de manhã, bate só de tarde, se vai ter sempre água disposta, se vai ter só um pote d'água, se vamos ter vários potes d'água, porque um pode virar, pode pegar água de tarde, enfim. Então, ter essa condição, né, ter essa qualidade para ele, tanto dentro de casa quanto na rua. E principalmente nos passeios, escolher as melhores horas, né, horas extremas do dia, tanto começo da manhã quanto final da tardinha, noitinha, né, de preferência, porque à tarde a pedra está quente, eles sentem mais calor, a gente se expõe também, enfim.
Bruna, hábitos que nós humanos adotamos. A gente chega da rua, vai tomar uma água gelada, a gente entra no chuveiro com a água já também mais fria. Esses mesmos comportamentos podem ser adotados com os animais? Tá, o que a gente tem que cuidar? Quando a gente se expõe, né, a uma água muito gelada, tanto a gente quanto os animaizinhos, a gente tem uma dificuldade de troca de calor. Então, esse calor, essa água, na verdade, o ideal seria uma água morna. Quando a gente se molha ou molha os cachorrinhos com água gelada, esses poros, eles se fecham. Então, diminui a troca de calor. Então, o ideal é que a gente tome um banho com água morna, dê a eles um banho com água morna, pra gente fazer com que essa troca de calor aconteça. Se a gente se molha de água gelada, né, os bichinhos principalmente, não vai acontecer essa troca. Então a troca ela é feita através da respiração, ela é feita através das extremidades, através dos coxins, barriguinha, tanto que eles deitam de barriguinha para baixo quando eles estão com muito calor, justamente porque é onde eles conseguem fazer essa troca de calor. E a água, a temperatura da água para consumo, é correto dar água gelada para os animais? Volta do passeio, a gente percebe que ele está ofegante, como a gente também fica em função do calor. Pode oferecer água gelada? Como é que funciona? Pode oferecer água gelada, pode colocar um gelinho, pode oferecer picolé de fruta. O ideal é a gente aumentar a ingesta hídrica, né? Tanto do gatinho quanto do cachorrinho durante esse verão, durante esse calor. É difícil a gente manter, né, com picolés e tudo mais, mas às vezes um sachêzinho geladinho, às vezes uma frutinha geladinha ou uma água gelada. Eles gostam de brincar com gelo bastante também. Então, tudo que a gente conseguir fazer com que eles se refresquem, seja de dentro para fora, de fora para dentro, vai ajudar bastante. Tem uma informação que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui. Volta do passeio cansado, um calorão assim agitado. Pode deixar beber água uma grande quantidade? A gente tem que controlar? Como é que é isso? Tá, vamos lá. O que acontece? O cachorrinho, quando ele toma muita água, alguns podem ter até uma regurgitação, alguns podem ter até uma dificuldade, uma torção gástrica, enfim. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter quanto à quantidade de água, tá? Não precisa ser um balde, não precisa ser uma quantidade muito grande, desde que ele se refresque. Oferece um pouquinho, calmou, oferece de novo mais um pouquinho. Uma quantidade muito grande, ele pode passar mal. São espécies diferentes, né? São espécies diferentes, os corpos, eles trabalham de forma diferente também. Então, é importante a gente estar atento ao que a gente pode fazer em casa, né, para qualificar a estadia desse calor. A gente chega nessa época, a gente se preocupa muito com o calor. Questão de exposição de tosas também, é muito importante a gente não expor tanto esse animal, retirar todo esse pelo, né, desse animal, toda essa pelagem desse animal, porque ele vai acabar se expondo mais ao sol. Então, isso é extremamente importante, a gente não achar que tirar todo o pelo vai fazer com que ele se refresque mais. Também não. Isso é uma dica de ouro, então. Refrescar o ambiente ao máximo que puder e controlar a posição do sol. Essa é a dica de ouro, a gente pode dizer, porque a grande maioria dos animais fica na rua mesmo. O sol a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar em casa, né? O que a gente consegue fazer, para que lado que a gente vai fugir do sol? Manter o ambiente refrescado, manter o animalzinho sempre hidratado, né? Oferecer para ele bastante aguinha, bastante petisco, o que puder, né? Enriquecer melhor, fugir do máximo do calor, tentar aproveitar os horários mais extremos do dia e evitar passeio no horário mais quente também é muito importante, e manter sempre 2, 3, 4, 5, 6 potes de água, quanto mais tiver melhor. Tá ótimo, então agradeço a Bruna pelas informações. Daniel, é isso, quem tem animalzinho em casa, aproveita todas essas dicas, cria um manualzinho aí de conduta para facilitar e amenizar esse sofrimento que já sabemos deve se estender por mais uns dias aí, e a gente vai ter que enfrentar tentando minimizar então o mal-estar tanto deles quanto da gente. É isso aí, tem que cuidar, porque com esse calor todo, né, não vá deixar aí os bichinhos sem água, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter esse cuidado especial com eles. Gente, a alta incidência e taxa de mortalidade provocadas pela ocorrência de eclâmpsia em gestantes fez com que há poucos dias o Ministério da Saúde anunciasse mudança no protocolo do pré-natal do Sistema Único de Saúde. A Lena Caetano conversa com uma especialista sobre esse tema, que vai nos falar também da gravidade da doença, sobre sintomas, riscos e especialmente sobre a prevenção. É isso mesmo, Daniel. Boa tarde para ti, para o pessoal de casa. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia são casos, são situações
de saúde pública. Existe uma preocupação bem ampla com essas condições, porque no Brasil, principalmente, são os maiores causadores de prematuridade e de óbitos materno-fetal. A gente vai conversar a partir de agora com a ginecologista e obstetra, a doutora Priscila Frauches, sobre este assunto. Ela está conosco falando diretamente da sua clínica lá em São Paulo para nos dar informações. Doutora, muito boa tarde, obrigada por esse tempinho com a gente. Eu que agradeço, boa tarde. Então, para a gente começar esse assunto, para que as pessoas de casa nos entendam direitinho do que a gente está falando e por que é tão importante a gente abordar essa questão, o que é, eu começo perguntando, eclâmpsia e pré-eclâmpsia? O que acontece no organismo quando essas situações se manifestam? Então, vamos começar pela pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é uma condição exclusiva da gravidez na mulher, muito grave, que acontece com a mulher gestante e ela se caracteriza pela ocorrência da hipertensão e da presença de proteína na urina em gestantes acima de 20 semanas. Então, é uma condição que, se a gente não tratar, se a gente não cuidar dessa mulher, ela realmente pode evoluir para uma outra complicação, que é a eclâmpsia. Quando a gente tem todo esse histórico dado descontrole pressórico, da presença da proteína na urina e ainda culminando com uma convulsão. Essa condição, ela ocorre em mulheres que já têm uma predisposição ou toda mulher gestante está vulnerável a essa condição? Olha, a gente tem vários fatores de risco, na literatura fala-se mais de 20 fatores de risco que podem contribuir para a pré-eclâmpsia. Mas um desses fatores de risco, por exemplo, são pacientes que nunca engravidaram, ou seja, primeira gestação. Então, por isso que a gente sempre recomenda que toda paciente que deseja engravidar, que ela passe antes em avaliação com o ginecologista, contando a sua história, para a gente entender quem é essa paciente que está na nossa frente, para que a gente possa instituir uma boa suplementação. Se essa paciente está acima do peso, a gente orienta que ela perca peso. A gente faz toda uma orientação também para começar a atividade física, uma suplementação adequada, justamente para que a gente minimize que aconteça essa situação. A mulher ser hipertensa, a gente sabe que já é situação de risco, mas a mulher que vai engravidar, mas ela nunca teve histórico de hipertensão, ela também é suscetível? Sim, porque, por exemplo, na anamnese, quando a gente conversa com essa paciente, a gente questiona, por exemplo, se a mãe dela teve pré-eclâmpsia. Isso é um fator de risco. Então, se a gente tem um histórico familiar, minha mãe teve pressão alta, teve pré-eclâmpsia, convulsionou, eu, como gestante, tenho mais chance também de evoluir para uma pré-eclâmpsia. Bom, seguramente neste momento nós temos assim dezenas e até centenas de telespectadoras que estão nessa condição ou pensando em engravidar ou de repente estão no início de uma gravidez ou numa gestação já em andamento e aí se perguntam, poxa vida, será que eu estou em risco? Devo me preocupar? O que sintomas, o que pode indicar para a mulher que ela está nessa condição de risco ou que ela possa estar já a caminho de uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia? Tem essa condição? Sim, então assim, o que é importante é justamente a paciente fazer todo esse preparo pré-gestacional e ela engravidou, então a gente fazer um segmento adequado. Então, durante a gestação, ali no primeiro trimestre, em torno de 11 até 13 semanas e 6 dias, a gente faz alguns exames, tanto exames de sangue quanto exames de imagem, como a ultrassonografia, e a gente já pode identificar alguns fatores que predispõem, que fazem com que essa mulher tenha um risco aumentado de ter a pré-eclâmpsia. Se a gente faz o cálculo desse risco de pré-eclâmpsia, identifica que essa mulher tem um risco aumentado, a gente pode começar a adotar algumas medidas justamente para prevenir que essa situação aconteça, ou pelo menos minimizar o máximo possível. E uma das coisas que a gente coloca são orientações nutricionais e entra aí a suplementação com cálcio e com AS, dependendo do caso. Bom, aí a gente está entrando numa outra seara, né? Agora, recentemente, o Ministério da Saúde incluiu
no protocolo SUS, né, de cuidado com gestantes, pré-natal e tudo mais, a inserção do cálcio. E tem o detalhe de que isso, pelo protocolo SUS, obrigatoriedade, digamos assim, a partir de agora vai ser uma constante, mas tem aquela questão também de que nem todas as mulheres fazem pré-natal, nem todas as mulheres, infelizmente, têm esse cuidado de irem ao médico, de ter aquele acompanhamento mais perto, e aí a questão da automedicação. Consumir cálcio é indicado, mas também consumir da maneira errada pode ser prejudicial também, né? Exatamente. A suplementação em demasia, né, em maior quantidade, pode ser tão prejudicial quanto o déficit de suplementação. Então, não é para paciente simplesmente ir na farmácia, perguntar ao balconista da farmácia se tem cálcio e tomar uma quantidade numa dose que não está sendo recomendada, porque tem uma dose que é indicada. E por que o Ministério da Saúde iniciou essa orientação? Antigamente, a gente tinha uma indicação de começar cálcio somente para aquelas pacientes que tinham alto risco. No entanto, foram feitos estudos de planejamento do Ministério da Saúde e se identificou que na dieta de muitas mulheres adultas, adolescentes, o consumo de cálcio ele é extremamente baixo. Então, a gente introduz o cálcio justamente como uma medida para que você também diminua a chance de desenvolver uma hipertensão. Porque o cálcio ele tem uma ação muito importante a nível de vaso sanguíneo, melhorando ali o relaxamento desse vaso. Ele tem uma ação muito importante a nível muscular também, e isso também vai impactar na pressão. Então, por conta dessa baixa ingesta de cálcio na nossa dieta, na dieta ocidental, acaba-se que o SUS colocou essa norma de inserir o cálcio como uma regra na suplementação, junto com o ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar, por isso que eu falei antes do preparo pré-gestacional, que é fundamental, justamente para que você oriente essa paciente a comer direito. Hoje em dia, a gente tem essa dificuldade, né? Fica só pegando ali os suplementos, vitaminas, mas esquece do básico, que é alimentação adequada, atividade física, dormir bem. Tudo isso vai impactar na qualidade desse pré-natal. E falando em alimentação, que tipo de alimento pode contribuir para essa suplementação ou para contribuir nessa suplementação? Olha, a gente tem alguns alimentos que eles são muito ricos em cálcio, como leite e derivados, então o queijo branco, o iogurte, o leite propriamente dito, ovos, vegetais verdes escuros. Então, todos esses alimentos que compõem uma dieta saudável, eles são muito ricos em cálcio. Tem uma parcela de mulheres que está mais suscetível à eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Segundo estatísticas, 70% dos óbitos ocorre entre mulheres pretas e pardas. Aí o cuidado tem que ser redobrado. Correto. Então, além da questão da etnia, a gente vê também que pacientes que têm um nível sociocultural, sociodemográfico, então uma dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso a uma boa alimentação de qualidade, pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus, o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, algumas situações também de doenças podem ocasionar ou aumentar a chance dessa mulher ter pré-eclâmpsia. Doutora, para a questão preventiva, além dessa questão de suplementação, cuidado com a alimentação, tem algo mais que a gente possa indicar, o que possa ser indicado para as mulheres? Olha, eu volto a frisar que um bom preparo gestacional, ele é a chave da gente ter um ótimo sucesso aí nesse pré-natal. Então, é muito importante que realmente a paciente, ela tenha uma boa adesão da atividade física. Então, hoje em dia, a OMS recomenda que a gente tenha, pelo menos semanalmente, 150 minutos de atividade física por semana, de moderada intensidade. Então, que essa mulher comece a se exercitar com mais frequência, porque o exercício, ele baixa também a pressão arterial. Então, ele é um ótimo protetor para isso. Uma alimentação adequada, como a gente já falou, uma suplementação adequada,
com vitamina D, se for indicado, ômega 3, exposição solar, aquela coisa básica que a gente tinha antigamente, né? Naquela vida que os nossos avós tinham, e a gente vê que a incidência de pré-eclâmpsia ou das complicações da gravidez de uma forma geral eram muito menores. E hoje em dia esse estilo de vida ocidental, comendo muita bobagem, isso tudo vai piorando a nossa condição e aumentando a chance de doenças, como a pré-eclâmpsia. Então, muitas das vezes, quando o quadro se instala, principalmente o que a gente chama de uma pré-eclâmpsia precoce, que é quando todos esses eventos da hipertensão, da proteinúria, acontecem ali abaixo de 34 semanas, a gente tem 2 vidas na nossa mão e a gente precisa justamente assim ver até onde a gente não compromete a vida da mãe e até onde a gente consegue também salvar a vida desse bebê que está ali em desenvolvimento. Então, a pré-eclâmpsia aumenta a chance de restrição do crescimento, aumenta a chance de parto prematuro, aumenta a chance de descolamento placentário, que é uma situação também de grande emergência, uma gravidade muito importante dentro da obstetrícia. Então, a gente realmente precisa ter um cuidado, assim, um olhar muito atento. Por isso que é importante o pré-natal feito com qualidade e com uma regularidade. Porque não adianta, se a gente identifica que essa gestante ela já tem uma vulnerabilidade, um risco maior, muitas das vezes a gente precisa antecipar essa consulta. A gente não pode se ver apenas uma vez ao mês. Às vezes a gente precisa se ver quinzenalmente, às vezes até semanalmente, como que ela está se desenvolvendo, como é que está sendo gerada essa criança. Ok, doutora, seguramente o assunto é bem abrangente, teremos muito mais questionamentos e perguntas a fazer, mas nosso tempo esgotou. Eu quero muito agradecer a sua colaboração, a sua participação e essas preciosas informações para as nossas telespectadoras, principalmente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, estou à disposição. Ok, então, Daniel, participação então da ginecologista obstetra, doutora Priscila Frausch, com a gente, falando diretamente de São Paulo, da sua clínica, nos dando essas importantes informações sobre a condição de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, condições fundamentais e essenciais aí que devem ser consideradas pelas mulheres que pensam em engravidar, para as mulheres que já estão gestantes e que têm que se cuidar, que têm que procurar um médico, tem que ter aquele acompanhamento para que desenvolva-se essa gestação com segurança, né, tanto para ela quanto para o bebê que está vindo aí. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações tão importantes para as mamães. E nós vamos agora para a nossa tela para ver mais recadinhos de quem está de olho na nossa telinha, mas também ativamente participando, interagindo com a gente. A participação do Rogério Santana, olha só a temperatura aqui na foto que o Rogério manda para a gente. Falando em calor, estamos enfrentando um verdadeiro forno no transporte coletivo. Essa temperatura mostrada é da semana passada, dentro do ônibus, 54 graus. Insuportável, mas ontem trabalhamos com 58 graus. Era horrível, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério. É preciso, inclusive, ter cuidado, né? Quem deixa aí o seu veículo ao sol, ou no caso do coletivo, não tem muito o que fazer, né? Porque o veículo está ali transitando no sol o período todo, então realmente no interior deve ficar bastante quente, né? Vamos lá, temos mais recadinhos aqui. Rogério Pasqualin dizendo aqui, que geração de mimimi, hora muito quente, hora muito frio, imagina tudo parar por questões climáticas. A opinião então do Rogério é que as aulas devem continuar independentemente das questões climáticas. Obrigado, Rogério, pela tua participação. O Ednei está participando aqui também. Como vai ficar a saúde dessas crianças tomando água da torneira, água morna, que vem nas escolas? Precisa urgentemente de bebedouro ou uma geladeira ou freezer no refeitório. Será que pode colocar freezer, geladeira ou bebedouro? Tomar água gelada não tem cabimento. Diz ele aqui, as crianças tomarem água morna é um perigo para a saúde. Obrigado, Ednei, pela tua participação. Após o relato de uma mãe, né, dizendo que na escola não tinha ali o bebedouro adequadamente, então as crianças estão tomando água da torneira, só que nesse calorão todo, né? Muito obrigado a você que interagiu com a gente. O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, mas fique com a TV Novo Tempo, canal da Esperança. Informações sempre úteis para você e para toda a sua família. Te espero amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.